Hoje o assunto é recorrente nos passeios de mountain bike. E a pergunta é, será que uma única coroa na frente e vários pinhões atrás é a solução? É o futuro? Será que na hora H as marchas da frente não fazem falta? Será que será? Bom, antes da gente continuar o assunto, já peço para você que curta e compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal, pois assim ajuda o nosso lado na frente desse tal de algoritmo aí do YouTube. É a única maneira da gente ter relevância aqui no canal, é com o seu like, com a sua ajuda, com o seu compartilhamento e com o seu comentário. Então ajude aí, curta e compartilhe, fale do nosso canal. Na década de 60 eu já pedalava. E era um tal de empurrar a bicicleta morro acima e despencar as ladeiras. Só tinha marcha as bicicletas de corrida, de estrada. Naquela época o BMX estava super embrionário e BMX nem marcha tem. Já havia o descarrilhador, inventado por Túlio Campagnolo em 1954. Para rodar na cidade, algumas bikes tinham marcha de cubo, 3 velocidades apenas. E aí começaram a surgir as bicicletas de cidade com marcha de câmbio traseiro. Eram apenas 5 velocidades e a reduzida era muito sutil, porque o foco na época ainda era a velocidade e não em ladeiras. Essa sou eu numa Higgins inglesa. Semanas depois dessa foto, eu adaptei um cassete de 5 velocidades na traseira da bicicleta e aí eu tive a minha primeira bicicleta urbana. Veja aí a foto na revista Bicisport. Isso foi em julho de 1988, durante o evento Cruiser das Montanhas, em Campos do Jordão. E já era o suficiente para vencer todas as ladeiras aqui de São Paulo. A minha primeira mountain bike, entre aspas, foi outra adaptação a partir de uma Cruiser Light. Originalmente ela já vinha com 5 marchas, um câmbiozinho bem mequetrefe da Dinosil, e aí o Arthur Alcorta adaptou uma coroa no pé de vela da frente. E aí a Cruiser ficou 2 na frente por 5 atrás. Um tremendo de um avanço. Bom, daí surgiu o mountain bike. E para subir ladeira tem que ter muita marcha e reduzida. Daí a evolução foi 3 coroas na frente com N pinhões atrás. Primeiro 7, depois 8, 9, 10, 11 e agora 12. E isso permite uma maior abrangência das marchas com um único cassete. Daí vem a pergunta, para que o câmbio dianteiro? E existe uma corrida entre as 2 principais fabricantes de câmbio a esse respeito. E a Shimano acaba de lançar um cassete 1051 com 12 velocidades. E isso aconteceu em um evento internacional simultâneo. E aqui no Brasil foi no Instituto Mairiporã, aqui pertinho de São Paulo. O pé de vela single hoje é um pé de vela que traz muito mais praticidade para a bicicleta, né? Não só como muita gente pensa a redução de peso, né? Mas a bicicleta fica muito mais prática de ser utilizada. E a gente acaba tendo que, para compensar a falta de uma coroa a mais ou 2 coroas a mais no pé de vela, tem que entregar o range que você teria com o pé de vela duplo ou triplo todo no cassete. Então nasceu na verdade para uso extremamente 100% competitivo, mas hoje é usado amplamente por qualquer tipo de ciclista, desde o entusiasta até o profissional. Se você só tem um trocador, o sistema é muito mais simplificado, a manutenção da bicicleta é mais simples, a bicicleta pode ser projetada, um quadro, né, sem ter que ser pensado num câmbio dianteiro e tudo mais. Então a bicicleta em si fica muito mais slim, muito mais leve. Esse é o lançamento. Eu tenho um cassete novo, com o menor COG de 10, o maior de 51 dentes, fabricado em 2 materiais diferentes. Os 2 maiores em alumínio, o restante em aço. Tá? A estrutura que segura todos os COGs é feita de um material alloy, né, um composto de metais, certo? Que é o que a gente chama de Beam Spider, né, o que segura todos os COGs do cassete. A gente tem um câmbio traseiro com tecnologia Shadow Plus, né, ou seja, ele tem a alavanca aqui, que é o que faz um tensionamento extra no queijo do câmbio. Shadow Plus desativado, o queijo fica mole. Quando você ativa o Shadow Plus, o queijo fica duro. Tá? Isso evita que a corrente bata e que a corrente caia, na verdade, da coroa. E também não dá para deixar de comentar a questão de peso, né? Por mais que pareça aí muito pouca coisa, né? Mas é um trocador, um cabo, um conduíte, um câmbio dianteiro, uma coroa a mais. Né? Isso no final das contas aí representa um ganho, na verdade, na economia de peso da bike significante quando a gente está falando de um atleta de alta performance, né? Onde aí 150 gramas, 200 gramas fazem bastante diferença no final de uma prova, às vezes muito longa.
Bom, um cassete de 12 velocidades 1051 consolida a possibilidade de você não usar mais o câmbio dianteiro. E para isso tudo funcionar bem, existe uma imensa tecnologia, tanto na espessura da corrente, no tamanho da alavanca de câmbio, no offset, que é a distância entre o eixo principal do câmbio e o eixo da alavanca, e muitos outros detalhes técnicos. Mas o fato é que nós estamos falando de um produto caro. A gente tem um SLX na casa e hoje dos seus R$4.000. Eu estou falando sem o freio, tá? Porque tem gente que talvez queira manter o freio, com o freio um pouquinho mais caro. A gente tem um XT que já beira uns R$6.000, sem o freio também, com o freio um pouquinho mais. E a gente tem um XTR que já beira na casa dos seus R$12.000, R$13.000, mas é um produto, né, muito alto de gama. E o que é interessante é que pode-se obter o mesmo funcionamento do XT e do XTR com o SLX, bastando para isso ir na alma do produto, que é o trocador. Usar um cassete SLX com um trocador XT ou XTR. Então, por exemplo, se a gente pega um trocador XT, a gente tem algumas tecnologias. A gente tem, primeiro, o Instant Release. Quando eu aperto o botão, eu não preciso soltar para que a troca de marcha seja feita. Então, isso é uma tecnologia, certo? Depois, eu tenho o two-way, ou seja, eu solto em um sentido e solto em outro sentido, certo? E depois eu ainda consigo soltar 2 marchas por vez. Então são 3 tecnologias numa única peça. Se você for para um trocador, por exemplo, SLX, ele não entrega todas essas 3 tecnologias. Quero fazer um upgrade. Onde você perceberia a maior diferença é se você trocasse primeiro de tudo o trocador. Colocasse um trocador XT ou XTR. O que normalmente o pessoal faz é, primeiro de tudo, quero trocar o câmbio traseiro. Tá? Você vai continuar tendo um câmbio traseiro de 12 e um trocador que não pode te entregar tanta tecnologia como, por exemplo, um XT. Então, assim, onde você mais perceberia o ganho em tecnologia seria trocando primeiro essa peça. Tá? Depois aí eu vou trocar um câmbio traseiro para ganhar peso, vou trocar um cassete para ganhar ainda mais peso, certo? Então, o trocador hoje é o que, bem dizer, comanda aí, é o maestro da orquestra aqui na bike. Tô mesmo fora de forma. Mas assim, a redução por uma subida íngreme deu aqui. Eu dei uma pedaladinha pela trilha. Realmente, 10,51 é uma grande abrangência e funciona. Primeira facilidade, você tem algumas questões de peso, mas que eu sinceramente acho irrelevante, mas muita gente usa isso como argumento. Mas uma questão da simplicidade de você não precisar ficar trocando coroa, principalmente em alguns momentos que podem levar a uma queda de corrente. Então vamos supor que você está num circuito um pouco mais trancado, não é uma operação mais simples, é menos coisa para você ficar se preocupando. Às vezes você está numa coroinha, o cara ataca e você vai ficar com marcha cruzada, então isso não existe mais. Então facilita bastante para muita coisa, pensando do ponto de vista da performance, né? Mas aí tem um segredo, que é acertar o pé de vela e o número de dentes da coroa dianteira. Que é muito difícil você dimensionar que tipo de coroa você vai usar para uma maratona, calculando a quilometragem, todo o desgaste, e às vezes você pode pagar o preço de errar numa troca ali, né? Você vai, vou colocar uma 34, de repente você vai chegar no final lá, não vai ter mais marcha para trocar, vai ter que empurrar a bichinha, né? O cross country é mais fácil você definir, que você vai lá, faz a volta, né, volta, apesar de trocar e definir ela, né, por si só. Mas na maratona é complicado, precisa ter uma boa sensibilidade e uma percepção de todo o cálculo de desgaste, tempo de prova, para poder definir um tamanho de coroa correto. A Shimano promete fornecer pé de vela 165, 170 e 175, com coroas 30, 32 e 34. Isso significa que qualquer um ou qualquer uma vai conseguir equacionar qual a sua melhor relação para o seu biotipo. Isso é mais um lado bem legal da bike. Altíssima tecnologia à mão de todos que podem pagar. Gostou? Curta e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram. Inscreva-se no nosso canal de YouTube e já sabe, não é? Vambora pedalar. Com ou sem marcha, o que importa é girar os pedais e se divertir.
Valeu, tchau!